Essa é uma estátua que representa a águia alemã trespassada por uma espada francesa. Ela está aqui na clareira do armistício, na floresta de Compiègne, na França, onde 2 guerras acabaram. Hoje você vai compreender melhor essa história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é exatamente na clareira do armistício, na floresta de Compiègne, na França. Hoje você vai saber tudo sobre as 2 rendições que aconteceram aqui na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e também a história do vagão do armistício, que une essas 2 rendições, cujo destino é muito polêmico. Esse roteiro pela Normandia, o Viagem na História, sempre passa pela floresta de Compiègne. Foi nessa floresta que Joana d'Arc se escondeu dos britânicos durante a guerra contra a Inglaterra e travou sua luta pela independência da França e manutenção da coroa francesa. A floresta de Compiègne tem uma importância no ideário francês. Estamos no outono europeu e a floresta ganha cores muito bonitas, misturando verde, laranja, amarelo, cinza, os tons de outono. Mas esta floresta também esconde uma outra história. Uma história ao mesmo tempo gloriosa e triste para a França. Mais uma vez, o Viagem na História está em Compiègne, a floresta histórica para os franceses. Nosso grupo dessa turma do outono de 2024 está muito bacana, vamos falar com eles. Começando pela hierarquia, começa pelo coronel, não tem nenhum general. Alessandro Carleto, 3 Corações. Virgínia, 3 Corações. Jaci, Santana de Parnaíba. Aurora, Santana de Parnaíba. Nestor, Porto Alegre. Marcos Bose, Fortaleza. Mauro Tomás, Indaiatuba. Ronaldo Lauritzen, Brusque, Santa Catarina. Altair Lauritzen, de Brusque, Santa Catarina. Marcelo Araújo, de Pindamonhangaba. Wagner da Encarnação, carioca que mora em Jacareí, São Paulo. Francisco Emanuel, Recife. Ismael Berns, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Carlos Eduardo, mineiro que hoje mora no Mato Grosso. Cleciano Martins, sou de Recife, mas estou em Garanhuns, Pernambuco. Rodolfo Neiva, de Belo Horizonte. Pedro, cidade de Jacareí. Glailson, de Castanhal, no Pará. Wilson Sastre de Oliveira, Pontal, São Paulo. Ana Cota, carioca. Edson Faleiros, Americana, São Paulo. Márcio Ferreira, Curitiba, Paraná. Jorge Ferrer, carioca, Rio de Janeiro. Essa é a nossa turma, olha que turma bonita. Agora todo mundo vai dar o grito, hein? 1, 2, 3. Viagem na História! Localizada a 70 quilômetros de Paris, uma pequena cidade francesa de hoje cerca de 50 mil habitantes, foi palco de muitos momentos importantes na história, não só da França, da Europa, como também da história do mundo. Trata-se da cidade de Compiègne. Ao norte de Paris, a pequena Compiègne é uma cidade calma, com belas residências e que abriga uma peça importante do patrimônio francês, o Castelo de Compiègne. Nesse castelo, Luís XIV, Napoleão, o czar Nicolau da Rússia foram alguns dos seus habitantes famosos. No entanto, ali também aconteceram outros fatos muito mais importantes. Foi em Compiègne que Joana d'Arc foi capturada e na floresta de Compiègne ela se escondeu momentos antes da batalha decisiva. Depois, na Revolução Francesa, as Carmelitas de Compiègne, ou as Mártires de Compiègne, foram executadas pelos revolucionários do Comitê de Salvação Pública e guilhotinadas na praça central da cidade.
A floresta de Compiègne também testemunhou 2 armistícios importantes. O primeiro, que colocou fim à Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o segundo, o momento de maior vergonha da França, quando o país se rendeu aos alemães em 1940. Aqui foi o lugar onde Adolf Hitler e seus comandados pararam para fazer a foto famosa de frente a essas correntes. E aqui também era o lugar onde os plenipotenciários alemães estavam no seu trem em 1918. E daqui eles saíram e foram até o trem francês do outro lado para assinar a rendição. Toda a clareira do armistício está muito bem preservada. É um lugar muito histórico, muito importante. E visitar aqui sempre é um grande prazer. Foi muito legal, mais uma vez, trazer um grupo para conhecer a clareira do armistício. E o pessoal gosta muito. Ao fim de setembro de 1918, o Supremo Comando alemão percebeu que as potências centrais, do qual faziam parte, não iriam mais ganhar a guerra. Já no final de setembro, a Bulgária saiu da guerra com o armistício de Tessalônica. No dia 30 de outubro de 1918, o Império Otomano também celebra o seu acordo de paz com os aliados, no armistício de Mudros. Logo a seguir, em 3 de novembro, a Áustria-Hungria também celebra o seu armistício com os aliados, o chamado armistício de Vila Giusti. A Alemanha se viu sozinha contra os aliados e sofreu internamente uma agitação com a revolta dos marinheiros de sua marinha, nas cidades de Kiel e Wilhelmshaven. O rei da Baviera foi forçado a abdicar e o imperador alemão, o Kaiser Guilherme, também abdicou em 9 de novembro. Nada mais restava à Alemanha do que buscar o armistício. No dia 6 de novembro, uma delegação alemã parte para a França, encontrando-se com o marechal francês Ferdinand Foch, na manhã do dia 8 de novembro, num local próximo a Compiègne. A delegação alemã se identificou e fez suas propostas aos representantes da Tríplice Entente. No entanto, os aliados exigiram a desmilitarização da Alemanha, o fim de todas as hostilidades, a evacuação da Bélgica, Luxemburgo e Alsácia-Lorena pelos alemães e a rendição e entrega dos materiais bélicos, liberação de todos os prisioneiros de guerra e a continuidade do bloqueio naval contra a Alemanha, a renúncia dos acordos de Brest-Litovsk e o Tratado de Bucareste, e também a evacuação das forças alemãs no continente africano e a ocupação militar dos aliados da região da Renânia. E o armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, às 5h45 da manhã, pelo comandante supremo dos franceses e dos aliados, Ferdinand Foch. No entanto, pelo acordo desse armistício, a guerra só terminaria às 11 horas no dia 11 de novembro de 1918. Ou seja, foi assinado o armistício às 5h45, mas a luta continuou. Uma triste ironia que custou quase 3.000 novas vidas naquelas horas entre a assinatura e o final das hostilidades. É muito legal que o prédio foi mantido com as mesmas características, o museu esteja funcionando e recebendo visitantes de todo o mundo. A entrada custa 8 euros e você assiste a filmes, vê fotos da época e principalmente toda a história do vagão. Um lugar muito agradável de se visitar. Aqui no canal eu já falei sobre o último soldado que morreu 2 minutos antes do armistício. O que muitos não sabem é que essa assinatura no vagão às 5h45 da manhã do dia 11 de novembro de 1918 foi apenas a primeira. Até a assinatura do Tratado de Versalhes, que foi o que finalmente botou fim à guerra, mas só aconteceu no final de 1919, esse armistício, esse tratado em Compiègne, teve que ser ratificado mais 2 vezes. E uma delas foi no mesmo vagão. O vagão onde foi assinado o armistício foi também o vagão onde houve uma retificação, uma nova reunião entre alemães e franceses para assinatura de um prolongamento do armistício enquanto a paz não ficava selada, e o que só aconteceria no final de 1919 em Versalhes, na França.
Essa é uma foto muito importante que está aqui no Museu da Floresta de Compiègne, Museu da Rendição. É exatamente o momento em que o trem alemão e o trem francês, na madrugada de 11 de novembro de 1918, pararam lado a lado, como está aqui nessa maquete. E após pararem lado a lado, os representantes de ambos os países se encontraram no vagão 2419D. Aqui está o Marechal Foch e os representantes aliados após a assinatura da rendição alemã. Essas são fotos históricas desse momento em que houve a rendição alemã em 11 de novembro de 1918. Foi um armistício, porque o tratado que pôs fim à guerra só veio depois, a partir do Tratado de Versalhes e outros tratados. Este vagão foi exatamente o que Adolf Hitler fez questão de posicionar em 1940 para uma nova rendição. Desta vez, o inverso. O vagão onde aconteceu a negociação foi colocado de volta na companhia a qual ele pertencia, a Companhia des Wagons Lits. Mas, após um curto período novamente trabalhando nos trilhos, o vagão foi finalmente retirado e anexado ao trem presidencial francês. No entanto, de abril de 1921 a abril de 1927, o vagão ficou em exposição orgulhosamente no coração de Paris, e toda a população francesa pôde testemunhar o local aonde o armistício e a grande vitória francesa aconteceu. Em novembro de 1927, o vagão foi devolvido à floresta no local exato onde o armistício foi assinado em 1918. E ali foi criado um memorial para o orgulho de todos os franceses que celebrava a vitória. Além do vagão, ali também foi instalado uma estátua gigantesca do Marechal Foch e também uma outra estátua com uma águia alemã sendo trespassada pela espada francesa, uma humilhação para a Alemanha. Esse monumento representava uma águia imperial alemã empalada na ponta de uma espada de um francês. Todo esse memorial foi concluído em 1927 em uma clareira na floresta de Compiègne, exatamente no mesmo local onde o trem e o vagão da rendição estavam em 1918. Após um período de exibição em Paris, o vagão foi transportado para a clareira e ali abrigado em um prédio, onde as pessoas podiam visitá-lo mais comodamente. Após a rendição, o vagão onde ela foi assinada, o 2419D, dessa composição que estava com o Marechal Foch, foi levado para Paris, como vocês veem nas fotos. E o povo francês passou a visitar o vagão, que ficou exposto no centro de Paris, para que todos pudessem visitá-lo. Até que foi pensado a construção de um local aonde o vagão ficasse exposto e que pudesse receber outras homenagens, como a estátua do Marechal Foch, o vagão, os trilhos e até a construção de um pequeno museu para abrigar este vagão, ele não ficasse no tempo. Então surgiu assim esse monumento da clareira do armistício. Aqui a construção, a águia trespassada pela águia alemã, trespassada pela faca, pela espada francesa, o memorial, e aqui o presidente Poincaré, ou melhor, Alexandre Millerand, inaugurando este monumento com os marechais franceses da época. Nascia então o memorial da floresta de Compiègne, onde estava o vagão da rendição. Mas a França foi invadida em 1940 pelos alemães e toda a glória da Primeira Guerra Mundial se perdeu, pois os alemães estavam marchando novamente pelas ruas da França e dessa vez de maneira irresistível. Os alemães invadiram a França pelo norte, conquistaram Paris e a partir daí a França se rendeu. E se rendeu em Compiègne.
Mas uma nova guerra estava no horizonte. As nuvens da Blitzkrieg chegaram rapidamente e a derrota da França também foi rápida. Quando os franceses se dispuseram a negociar a rendição, obviamente o local escolhido por Hitler foi o mesmo da rendição alemã em 1918. O armistício entre a França e a Alemanha em 22 de junho de 1940 foi assinado às 6h36 da tarde, no mesmo local da rendição alemã em 1918. Adolf Hitler escolheu deliberadamente a floresta de Compiègne como local para esse armistício, devido ao papel simbólico do local que assinalou o fim da Primeira Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Hitler usou esse lugar como um momento supremo de vingança para a Alemanha sobre a França. William Shirer, um jornalista e escritor americano, estava presente ali naquele dia e as suas palavras diziam: "Estou apenas a 50 metros de Hitler. Já vi aquele rosto muitas vezes nos grandes momentos de sua vida, mas hoje está inflamado de desprezo, raiva, ódio, vingança, triunfo." E daí, no mesmo vagão do trem do armistício de 1918, Hitler sentou-se na mesma cadeira que o Marechal Foch sentou-se quando recebeu os representantes do derrotado Império Alemão. A assinatura de um novo armistício em 1940. E ela veio exatamente onde? No mesmo vagão, o vagão de Compiègne, que foi retirado de dentro do museu, este museu, aqui em Compiègne. Os alemães retiraram o vagão, colocaram o vagão exatamente no mesmo lugar de 1918, e aí, neste vagão, os signatários franceses se encontraram com Hitler e seus comandados. Nesse momento, a França passava a sua maior humilhação. A águia trespassada com a espada francesa foi coberta pelos alemães. E esse local de glória francesa passou a ser um local de glória alemã. Hitler desfilou garbosamente, alegre. A sua dancinha ficou famosa. Vou mostrar ela ali no vídeo para vocês. E os signatários franceses, quando chegaram, ficaram surpresos, pois o vagão havia sido colocado no mesmo local. E aí a rendição foi assinada. A partir daí a França estava condenada. E Hitler mandou simplesmente destruir todo o memorial, toda a clareira do armistício. Esse museu foi destruído, os pilares, tudo foi destruído. Apenas a estátua do Marechal Foch foi mantida, mas o vagão não foi destruído. E aí entra aquela questão da lenda. O vagão foi rebocado logo em seguida e levado para a Alemanha, aonde ele ficou aberto à visitação até o final da Segunda Guerra Mundial, quando ele se incendiou. Ao sair do vagão, Adolf Hitler inclinou-se para ler a inscrição no monumento da Alsácia-Lorena, que dizia: "Aqui no dia 11 de novembro de 1918, sucumbiu o orgulho criminoso do Império Alemão, vencido pelos povos livres que ele tentou escravizar." Então o rosto de Hitler brilhou com desprezo e raiva. O monumento, que representava uma águia imperial alemã empalada, foi coberto com a bandeira nazista. Este foi talvez o momento de maior glória para Adolf Hitler e para a Alemanha nazista. A vingança estava consumada. Após a assinatura desse segundo armistício, os nazistas apreenderam o vagão e o transportaram para a Alemanha. A clareira do armistício foi quase completamente destruída, exceto pela imponente estátua do Marechal Foch. Este é o vagão da rendição. Ele está aqui no Museu da Clareira do Armistício, um local histórico na floresta de Compiègne, onde os alemães se renderam aos franceses em 1918 e onde também os franceses se renderam aos alemães em 1940. Esse lugar tem muita história, inclusive o vagão. Este é um vagão restaurante
número 2419D, que estava a serviço da Companhia Internacional de Trens, uma empresa belgo-francesa, que cedeu a composição ao Marechal Foch, o comandante das tropas francesas. Foi num vagão como este que o Marechal Foch aceitou a rendição alemã no dia 11 de novembro de 1918, uma madrugada fria aqui na clareira do armistício, que era um entroncamento ferroviário. Existe uma grande polêmica sobre este vagão, se este é o vagão original, ou se é uma réplica, ou se é uma cópia. Se vocês olharem a decoração, ali está um dos nomes dos signatários do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro. A disposição das cadeiras, na mesa e o nome dos participantes estão bem destacados. Aqui, a Alemanha sofreu sua mais amarga derrota até então. E aqui, eles se vingaram usando o mesmo vagão para aceitar a rendição francesa. A polêmica é sobre se este é o vagão original ou não. Então, mais uma vez, porque já é a quinta vez que o Viagem na História está aqui, eu vou repetir a história da rendição. Este vagão não é uma cópia. Este vagão não é uma réplica. Hitler não ordenou que o vagão, após a assinatura da rendição francesa, fosse dinamitado. Ele foi levado para a Alemanha e ficou em exposição nas cidades alemãs até o final da guerra, onde ele foi armazenado na floresta da Turíngia e acidentalmente pegou fogo. E quando os aliados chegaram, o vagão estava em cinzas. Só a parte de metal é que foi utilizada posteriormente pelos alemães nas ferrovias. E aqui tem um pedaço do vagão que sobreviveu. Mas este vagão é longe de ser uma cópia. Ele é um vagão que tem a mesma origem do vagão que foi usado em 1918. Ele estava na mesma composição, ou seja, como se fosse um irmão gêmeo do vagão usado na assinatura da rendição. Então, ele tem o mesmo design, é feito da mesma madeira e estava na mesma composição. Ou seja, mais autêntico e real é impossível. Só a disposição do mobiliário dentro do vagão é que foi adaptada, recriando o ambiente de 1918. De 1918, não de 1940. Pois os franceses não iriam jamais reproduzir aqui o local da sua maior vergonha, que foi a derrota em 1940. Então, este vagão é um vagão histórico também. Ele estava na mesma composição em 1918. O vagão foi então exposto em Berlim, no Lustgarten, um grande parque público no centro da capital alemã, perto do Palácio de Berlim. Lá permaneceria até 1945, sobrevivendo de forma notável aos golpes que a capital recebeu dos bombardeiros aliados. No entanto, com o avanço aliado no território alemão, decidiu-se então realocar a carruagem em um local mais protegido, e ela foi enviada para a cidade de Ohrdruf, no estado da Turíngia, e então foi guardada por homens das SS nazistas. E o vagão deveria estar salvo dos estragos da guerra. E aí está a polêmica. O vagão foi destruído pelos próprios alemães ou ele sofreu algum tipo de dano causado por ataques ou até por incidentes? O vagão ficou guardado na floresta na Turíngia, até que em meados de 1945, bem próximo do final da guerra, o vagão pegou fogo acidentalmente, ou seja, ele não foi dinamitado pelos SS nem incendiado por eles, mas talvez com a movimentação das tropas para lá e para cá e a tensão de todos aqueles momentos, houve um descuido e o vagão foi incendiado acidentalmente, segundo as últimas pesquisas. Após a guerra, a clareira do armistício foi totalmente restaurada. E em 1950, uma carruagem renumerada com o mesmo desenho foi colocada na clareira, no museu,
para formar a peça central do memorial. Do vagão original restam apenas alguns fragmentos, bem como a caneta usada para assinar o armistício e um cinzeiro que foi roubado por uma das pessoas presentes e depois reapareceu. Mas é errado dizer que o vagão que está no museu lá na clareira de Compiègne, que ele é uma cópia. Ele não é uma cópia, ele é um irmão gêmeo, porque os franceses conseguiram adquirir um vagão da mesma série que rodava na mesma composição em 1918. O vagão que hoje está na floresta de Compiègne não é meramente uma cópia ou uma réplica, é na realidade um irmão gêmeo, algo mais fiel, impossível, só se fosse o mesmo. Já se passaram 100 anos desde que o armistício foi assinado no vagão na floresta de Compiègne. O vagão pode ter partido há muito tempo, mas o seu legado continua vivo na paz que a Europa desfrutou nas últimas 7 décadas. E é esse o espírito que a gente encontra ao visitar a floresta de Compiègne, a clareira do armistício e o museu que ali está instalado. Do vagão original sobrou esse pedaço do vagão original. Temos aqui uma foto do local onde ele estava armazenado e ele pegou fogo na floresta na Turíngia. Mas aí o vagão irmão gêmeo quando foi restaurado toda memorial de Compiègne, ele foi colocado aqui novamente e preserva aquela memória daquele momento de glória francesa em 1918, mas ao mesmo tempo preserva também o momento de derrota. E é legal que os franceses não escondem isso, né? Aqui eles falam também do triunfo alemão. Ou seja, a história tem que ser contada num todo e nunca apenas em um lado. E aí, doutor, o que você achou? Olha, foi espetacular, realmente algo muito impressionante. A gente consegue fazer uma analogia dos fatos que a gente vivencia até hoje, são comparados aqui com o que a gente está vivenciando aqui, e tudo tem um início, um start aqui nesse campo de batalha que houve a rendição dos alemães para os franceses na Primeira Guerra Mundial. Beleza. Marcos, o que você achou? Muito acima da expectativa. Muito bem. E você, Bernão? Muito bonito, legal, ainda mais com o pessoal que está aqui, que cada um sabe mais que o outro. Muito bom. E aí, doutor? Maneiro, acho que você foi muito feliz com o nome do grupo, né? Viagem na História. É o que acontece de fato. Sim. E muito interessante ver lá no museu, a gente está aqui em 2024 vendo os vagões lá da rendição e vendo que tem fotos de pessoas, gerações antes das nossas, que visitaram esse mesmo vagão, né? Lá em 1940, 1930, Primeira Guerra, e gerações futuras verão. Que bom. A história continua. Exatamente. E você? Olha, sem palavras, eu ainda estou assimilando. É uma experiência, não há palavras. Acho que só depois que passar, que a gente sentar, é que a gente vai assimilar o que está acontecendo. Eu achei maravilhoso, porque além de ver a história, eu consegui vivenciar a história, sentir a história. Você está num lugar como esse com um significado maravilhoso, que teve 2 significados das guerras, né? Sim. Fabuloso. Boas. Eu estou frustrado, com orgulho ferido. Que eu achava que eu conhecia alguma coisa. Em 2 dias eu já até esqueci o que eu perdi ontem, de tanta coisa. Não, muito bom, maravilhoso. Muito bem. Nosso especialista. Fantástico. Fiquei impressionado com a riqueza, né, do museu, muito bonito as maquetes, fantástico. Só tenho de agradecer. Estar ali foi algo impactante. Muitas pessoas ainda visitam, o local é muito bonito, muito bem preservado e você respira a história o tempo todo. É impressionante você estar num local tão importante e tão impregnado pela história. 2 guerras se encerraram ali, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos Alemães contra a França. No entanto, o armistício não foi, em nenhum dos 2 momentos, capaz de estabelecer a paz definitiva na Europa. Como eu disse, já se passaram mais de 70 anos e a busca da paz ainda continua. E o memorial
nos faz refletir sobre isso.